Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP e você não vai acreditar o que nós vamos aprender neste vídeo. Nós vamos criar o seu próprio robô de criação de conteúdos aqui. Nós vamos criar um plugin que cria conteúdos para você, utilizando inteligência artificial. Nós vamos fazer isso do zero. Então, se você quer aprender a criar o seu próprio robô, o seu plugin, que cria conteúdos com inteligência artificial, eu vou te mostrar passo a passo, utilizando Vibe Coding, que é utilizando inteligência artificial para criar plugins, ok? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, peço para você se inscrever aqui no canal da Escola Ninja WP, porque só assim a gente recebe as métricas do YouTube para entender que tipo de vídeo desperta mais o interesse das pessoas, ok? Então, bora para minha tela que nós vamos começar o desenvolvimento deste plugin do zero. E antes de ir embora aqui, antes de mudar de tela, deixa seu comentário se você curte esse tipo de vídeo, ok? Então, bora lá e vamos colocar a mão na massa. Então, vamos lá, pessoal. Para este material, nós vamos precisar de alguns elementos aqui, tá? Eu quero deixar esse material o mais completo possível. Então, primeira coisa que você vai precisar aqui é de um servidor local. E aí, eu gosto muito de trabalhar com o Champ, tá? O Champ aqui é uma ferramenta que você consegue trabalhar com PHP local na sua máquina, tá bom? Então, primeira coisa é baixar o Champ aqui, tá? Eu estou utilizando uma versão alternativa do Champ que já foi descontinuada, então como já está no meu computador aqui, mas você pode baixar o Champ aí. O que é o Champ? O Champ, na verdade, é o Apache, o PHP e o banco de dados na sua máquina, beleza? Primeira coisinha é você instalar o Champ aí. Segunda coisa importante é a sua IDE de desenvolvimento. Aqui nós vamos trabalhar com o Visual Studio Code, tá? Flávio, eu trabalho com outra ferramenta. Pode ser? Pode. Inclusive, eu também trabalho com outra ferramenta. Eu não trabalho com a Visual Studio Code, não, tá? Eu trabalho com a PHP Storm, mas a PHP Storm é uma ferramenta paga, tá? Uma ferramenta que exige renovações anualmente, beleza? Então, como eu lido com isso profissionalmente, eu preciso de alguns artefatos a mais ali que me entregam um pouco mais de performance, ok? Mas eu já trabalhei muitos anos com o Visual Studio Code, é uma ferramenta fantástica para quem trabalha com desenvolvimento, beleza? Ela tem tudo que você precisa, sem tirar nem pôr, tá? Beleza. E qual é a IDE? Qual é a IA que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o Cloud AI, tá? Nós não vamos utilizar o famoso GPT. Por quê? Tá? Para você que quer aprender a trabalhar profissionalmente com desenvolvimento de plugins, você tem que entender o seguinte: precisão é a palavra. Não é economia, é precisão. E se fala em precisão, o cloud é a melhor ferramenta para isso, ok? Não existe outra, tá? Então aqui eu estou no plano Plus, plano Max, né? Eu utilizo o plano Max do cloud. Flávio, dá para fazer com plano gratuito? Olha, dá não. Já vou ser direto ao ponto, não dá. A não ser que você vai criar 1 milhão de contas aí no cloud aí, mas, cara, um plugin que você fizer, um plugin, seja ele qual for, você vende isso aí por 200, 300 reais no mercado e já consegue 3 meses de cloud aqui. Beleza? Feito isso, então qual é o plugin que nós vamos fazer aqui? Tá? É um plugin que vai permitir com que você crie conteúdos para o seu blog no piloto automático, beleza? Só que antes da gente criar o plugin, eu preciso que você entenda alguns fundamentos. Primeiramente, o que é o Vibe Coding e alguns fundamentos básicos ali de desenvolvimento de plugins, beleza? Vibe Coding, para você que não está familiarizado com isso, é uma metodologia de desenvolvimento que consiste em você desenvolver algo utilizando inteligência artificial, ok? E existem vários vídeos aí na internet, porque Vibe Code gera código bugado, que Vibe Code gera isso. Cara, quando você pega alguém que precisa vender o peixe dele, você pode ter certeza que um dos argumentos que ele vai colocar na fita é falar mal de alguma coisa. Inclusive desse microfone aqui, tá? Eu posso encontrar algum editor de vídeo, algum editor de qualquer coisa, falando que esse microfone que eu estou usando é uma porcaria, a câmera DLSR que eu estou usando aqui na frente para gravar é uma porcaria, a Logitech é uma porcaria, até esse café gostoso pra caramba que eu estou tomando é uma porcaria. Isso é normal do ser humano, tá bom?
A grande questão é, se eu não sei utilizar esse microfone e o áudio está saindo ruim, não é que o microfone é a porcaria, é porque eu não sei utilizar o microfone. Então não é que o código feito com Vibe Code é uma porcaria, é porque você não sabe sintetizar comandos que vai fazer o código sair melhor. Então você tem dois tipos de programadores. Aqueles que sabem pedir e sintetizar regras, e aqueles que não sabem, tá tudo bem. Cara, o que importa é você fazer, ser feliz e vender seu negócio, ganhar seu dinheiro, enfim. Deixa esse povo falar na internet, que esse povo tem mais nada pra saber da sua vida, não. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Até parece que você tá fazendo um software que vai ser plugado na NASA, né? Que vai estar lá no foguete. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Então, primeira coisa que nós precisamos de entender é o seguinte, tá? Nós precisamos de ter uma clareza do que nós queremos. Então, esse é o primeiro ponto. O que você quer criar? Eu quero criar um projeto que vai me permitir eu cadastrar as palavras-chave no meu projeto, tá? E essas palavras-chave vão ser enviadas para a inteligência artificial e ela vai criar o conteúdo para mim, ok? Eu quero criar o conteúdo utilizando uma imagem, que aqui a gente vai utilizar o Pollination para a criação das imagens, e nós vamos utilizar o próprio Cloud AI, tá? Se você quiser utilizar a API do ChatGPT, pode ficar à vontade, mas porque o Cloud AI ele tem uma qualidade melhor, então nós vamos utilizar a API do Cloud IA, ok? Então aqui já abre alguns precedentes. Eu preciso de um lugar para eu salvar a minha chave do cloud. 2, eu preciso de um ambiente onde eu possa cadastrar minhas palavras-chave, ok? 3, eu preciso de algum lugar que me permita configurar a frequência que eu quero que os conteúdos apareçam. 4, eu quero algum lugar para eu, sei lá, se eu quero com imagem, se eu não quero, se eu quero com isso. Enfim, aí meu amigo, o universo é infinito. Aí o universo é infinito, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é sintetizar um comando aqui. E se liga no que eu vou fazer, tá? Ó, quero criar um plugin para o WordPress. Ponto. Então olha aqui, esse negócio de se comporte como desenvolvedor e que não sei o... Não, cara, não precisa nada disso. Quero criar um plugin para o WordPress que será o meu redator online. Redator online, redator do meu blog, ok? Seu objetivo é criar artigos otimizados para SEO, vou colocar aqui Rank Math, Yoast SEO, etc. Precisam ser artigos legais, completos e de extrema relevância. Vou usar o Cloud IA Sonnet 3.5 como API, tá? Como API, ok? Quero um lugar onde eu possa cadastrar as palavras-chave ou títulos, tá? Quero um lugar para controlar a frequência dos posts, tá? Quero um lugar para controlar a frequência dos posts, ok? Beleza. Quero um lugar para... Vou colocar aqui alguma coisa assim, só para você saber, tá? Para eu determinar se quero com imagem ou não. Só para você saber, tá? Então, por essa hora aqui, eu vou parar, vou explicar o que eu fiz. Então, quero criar um plugin para o WordPress, que será o meu redator do blog. Seu objetivo é criar artigos otimizados para Rank Math, Yoast SEO, etc. Tá? Vou utilizar o Cloud Sonnet 3.5 com API, etc. Primeira coisa, como você deve ter percebido, eu escrevi um monte de erro de português aqui, tá? E eu já fiz mentoria com algumas pessoas, e essas pessoas, elas falam, Flávio, eu tenho que arrumar, não preciso de arrumar erro de português nenhum, senta o dedo no teclado e sai digitando. A inteligência artificial, ela é anticolisão. Se você escrever uma palavra errada, ela vai arrumar. Então, foque na produtividade, ok? Uma primeira dica. Então, aqui é o seguinte, ó, vou usar o Cloud Sonnet e quero um lugar para determinar, ok?
Então aqui eu estou dizendo o que eu quero. Então a dica que eu te dou é uma dica muito simples. Descreva proceduralmente como você quer que a ferramenta se comporte. Eu quero isso, 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 eu quero isso. Ok? Então foi do jeito que eu coloquei. Agora eu vou dizer o seguinte para ela, tá? Eu já escrevi como que eu quero, ó. Agora eu vou dizer o seguinte. Você irá começar planejando meus arquivos para mim e cada arquivo não pode passar de 700 linhas de código, ok? Não pode passar de 700 linhas de código. Por que isso? Para você que não trabalha com inteligência artificial, se a gente não determinar o limite de quantidade de linha de código, ela vai vomitar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 linhas. E o que vai acontecer? A manutenção vai ficar catastrófica e o nível de alucinação vai ser alto. Então, cara, essa dica aqui já vale o vídeo todo. Porque tem gente que não coloca, a IA vai lá e gera 1.500 linhas de código, aí você pede para arrumar, ela começa a se alucinar, começa a se perder, e no fim, produtividade foi no lixo, tá? Todos os arquivos e funções precisam ser em português. Por que eu quero isso? Porque para ele não ficar colocando nome em inglês para dificultar a minha vida, tá? Faça com a menor quantidade de arquivos possível. Então isso aqui, gente, essa menor quantidade de arquivo possível é uma coisa que chama metodologia ágil. Eu quero que desenvolver o mais rápido possível. Então, em vez dela ficar criando um monte de arquivos ali para deixar o negócio mais organizado, eu foco em menor quantidade de arquivos. O que importa é você me entregar o produto funcional com a menor quantidade de arquivos, para o desenvolvimento ser rápido, ok? Quero interfaces limpas e profissionais de dashboard interno. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, eu quero que as interfaces de administração ali sejam bonitas, sejam profissionais, beleza? E pronto, Flávio, eu não preciso de falar de cron, que ele tem que rodar o cron tanto tempo, e que não sei o quê, aquela coisa toda. Não, não precisa, porque ele já sabe uma coisa, ele já sabe o que ele tem que fazer, você só deu algumas diretrizes de como que você quer que ele faça, tá? Uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, vamos fazer passo a passo. Primeiro, você me diz os arquivos que tenho que criar e vamos avançando. Ao final de cada arquivo, ao final de cada processo, você irá me atualizar somente uma tabela do cronograma. Não precisa explicar nada do que você fez. Somente a tabela do cronograma. Então isso aqui é o seguinte, porque toda vez que a IA termina de fazer alguma coisa, ela vem te explicando o que ela fez. Isso consome prompts. E eu não quero isso. Eu quero que ela me fale, olha, temos que criar isso aqui, e você já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso. Até para ela não se perder. Beleza? Então, vou deixar criando aqui, tá? Enquanto ela vai criando para a gente o planejamento ali, tá? Aqui, ó, ela está criando para nós o planejamento, beleza? Enquanto ela está criando o planejamento, eu quero dizer o seguinte, caso você tenha interesse em se especializar na criação e desenvolvimento de plugins para o WordPress, que você queira ir a fundo, tá? Se especializar mesmo, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é a nossa especialização, é um MBA em desenvolvimento de plugin. É o maior treinamento dessa internet, tá? Então olha para você ver a quantidade de coisa que tem aqui, ó. Olha a quantidade de coisa. Então aqui você vai aprender do básico até o avançado, ok? Do básico até o avançado. Então nós vamos aprender a desenvolver muita coisa aqui dentro no desenvolvimento de plugins para o WordPress. Nós vamos aprender a desenvolver um projeto que praticamente é um micro SaaS aqui, beleza? Então você vai aprender toda a parte
de como é que o WordPress funciona e por aí vai. É mais para quem quer se especializar. Flávio, eu quero vender plugins. Esse treinamento é para mim? Então, o treinamento é para você. Para quem quer vender, para quem quer desenvolver as próprias soluções, tá? E por aí vai. Então, é isso aí. Fica a dica aqui na descrição. Vai estar isso para você, ó. Olha para você ver, ó. Ele me passou aqui o planejamento completo, ó. Olha aqui os arquivos que nós vamos precisar e as funcionalidades que nós vamos precisar, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, na minha pasta do meu plugin. Vou abrir aqui minha pasta, ó, do meu localhost. Então, vou colocar aqui, ó, meus plugins, tá? Plugins, vou criar uma pasta nova aqui, vou chamar meu redator, tá? Aqui, ó, meu redator. Ok? Meu redator, vou abrir o Visual Studio Code, vou vir aqui, File, Open Folder, vou vir aqui e boa. Então, vou vir aqui, beleza. Pronto, fiz aqui meu job. Agora, é o seguinte, ele está pedindo para eu criar alguns arquivos aqui. Vou fechar esse troço aqui. Aqui, ó. Então, ele pediu para eu criar isso aqui, tá? Eu só vou colocar isso aqui do lado, daqui a pouco eu volto com essa tela, só para eu poder conseguir visualizar aqui, ó. E tem um detalhe, tá? Tem um detalhe aqui, ó, muito interessante. Ele está criando tudo orientado a objetos, ó. A classe do Cloud e tal, beleza? Está criando tudo orientado a objetos. Vou deixar assim por hora, tá bom? Não vou interferir no seu conhecimento, não. Então, beleza. Não gosto muito de orientado a objetos, mas vai que vai. Então, vamos embora. Então, vou criar o primeiro arquivo, que ele criou aqui para mim. Ele não criou código nenhum, tá? Ele só criou o arquivo, ok? Agora, ele precisa que eu crie uma pasta chamada includes. Então, vou vir aqui, ó, new folder, includes, e eu vou vir aqui agora na pasta class database, né? Um idiota falando database, né, pô? A classe do banco de dados, a classe da API. Flávio, o que significa uma classe? Cara, significa um monte de coisa. Nesse momento, para você, isso não importa. Vamos lá. Classe do SEO Optimizer, né, que é para otimização. Ele colocou alguns nomes ali em inglês, mas está tudo bem. Porque não adianta, né? Na programação, agora ele precisou de uma pasta de admin. Ó. Tem uma pasta de admin. Vou criar uma pasta de admin e vou colocar mais uma classe aqui, que é a classe de dashboard. Agora, dentro de admin, eu tenho uma pasta chamada assets. Tá? Eu estou olhando aqui na aba do lado aqui, gente, para facilitar minha vida, né? Porque ninguém merece ficar dando alt tab. Por isso que a gente utiliza 2 monitores, né? Então, ó, não sei se você está percebendo, mas eu, Flávio, gosto de criar todos os meus arquivos primeiro. Criei todos os meus arquivos primeiro. Como eu disse, eu vou voltar agora aqui, ó, o nosso código para cá, e eu vou dizer o seguinte agora para ele, ó, próximo, só isso, próximo, vamos pro próximo, tá? Então aqui ele vai fazer o rolê dele, ó, próximo. O que ele está criando? O arquivo principal. Tá lá, ó, redator SEO automático. Então tá criando aqui para nós, né? Tá criando aqui uma função estática, obter instância, uma função privada para carregar as dependências, né? Tá carregando aqui uma função privada para carregar aqui os hooks e os actions, a função de ativação de plugin, a de desativação, o initializer, né? Que para ele carregar todos os métodos e classes aqui, e pronto, já deve ter acabado aqui, né? Aqui tá criando provavelmente o ChronoJob. Beleza, ó, terminou. Ele atualizou aqui o nosso planejamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou copiar esse código e vou voltar aqui no meu redator, que é o arquivo principal, que ele me disse que tem que colar aqui, e colei. Flávio, mas você não vai conferir nada. Vamos ver se o número de arquivo bate? Ele fez com 294. Nesse primeiro momento, não importa. Nesse primeiro momento, nós precisamos de lançar o produto, tá? Não fique grilado com o que está rolando aqui, não, tá? Não fique grilado. Vamos agora digitar o que é próximo. Olha só, aí agora ele vai me dizer o seguinte, qual que é o próximo arquivo que ele vai criar. De acordo com o planejamento, vai ser o include class database. Então, ele vai criar aqui para a gente as coisas de banco de dados. Ó. Então, olha para você ver aqui, já está criando aqui o rolê do banco de dados e tudo mais.
Olha só, tá criando as colunas pra gente. Dá até para tomar café, cara. Olha isso aqui, ó. Gente, você fica com as mãos livres enquanto você assiste o show da criança. O show do milhão. Vamos esperar ele aqui terminar de fazer o rolê dele. Ele não vai passar de 700 linhas, então, ou seja, ele não vai pedir para continuado. Tipo, continue, 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 continue. Tá? Vamos aguardar ele aqui terminar. Obter estatística. Olha, terminou. Terminou. Olha lá, agora includes class database. Vamos lá, para nós, né? Ó, includes class database. Vamos ver quantas linhas que deu? 400. Show de bola. Agora vamos para o próximo. Próximo. Então olha para você ver, fica muito mais rápido, né? Do tipo, vai próximo, 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 próximo. Flávio, mas você não gosta de utilizar o Lovable para fazer ou utilizar outras ferramentas? Eu não gosto. Por quê? Porque elas me limitam a quantidade de tokens que eu uso lá e etc. Então, gente, isso aqui, ser mais rápido que isso, né? Tem como ser mais rápido que isso? Tem. Mas tem só um detalhe que talvez você não deve ter parado para pensar, que é, você concorda comigo que eu sei tudo que está acontecendo aqui, né? Sei todos os arquivos, as instruções, etc. Então eu consigo ter o mínimo de controle da minha aplicação. Eu tenho o mínimo de controle, eu sei quais arquivos eu coloquei, né? Agora imagina se ela gerar tudo automático para você, você não faz a menor ideia quantos arquivos gerou, às vezes ela gera mais arquivo que o necessário e por aí vai. Aí você se perde de vez, né? Já utilizei outras tecnologias que saem criando arquivos automáticos, eu não curti. Mas aí é pessoal, tá? Prefiro fazer desse jeito aqui. Beleza, ó. Terminamos aqui, tá? Já terminei 3 arquivos, vamos vir aqui, ó. Essa aqui é o Class Cloud API, né? Vamos pegar o Cloud API aqui, vamos colar, e agora vamos voltar a fazer o próximo, né? Vamos fazer o próximo aqui. Um plugin que normalmente levaria, no mínimo, uns 6 meses para fazer. No mínimo. Agora ele está fazendo o SEO Optimizer. Ele está verificando, ó, se o WPSO está ativo, se o Ninja Rank está ativo, se o SEO Press está ativo. Engraçado que eu pedi para ele o Ninja Rank, eu pedi para ele o Rank Math e o Yoast. Mas ele está fazendo de todos os outros. Né? Então, ele já está otimizando tudo para mim. Vamos deixar. Ele já está fazendo as otimizações aqui para nós. Ó. Adicionar links internos. Caramba, ele está fazendo até ferramentas de links internos. Otimizar a densidade de palavra-chave. Inserir no meio do parágrafo se tiver mais de 15 palavras. Uau! Essas coisas aqui é um perigo, tá? Porque tá vendo que ele está fazendo várias coisas que eu não pedi. Por que ele está fazendo isso? Porque eu não restringi o contexto. Porque que eu deixei aberto, cria aí um negócio de otimizar para o Rank Math, o Yoast SEO e etc. Deixei aberto para ele. Isso é um perigo. Por quê? Porque nós não temos mais ou menos o controle do que ele está fazendo. Pode ser algo bom, como pode ser algo ruim, tá? Então, ele está fazendo basicamente aqui uma ferramenta de análise de palavra-chave. Então, vamos ver, ó, Class SEO Optimizer. Vamos vir aqui, Class SEO Optimizer. Então, quantas linhas que deu? 529, ó, ele não passou das 700 que eu falei, tá? Vamos falar próximo aqui agora, próximo. E agora, o que ele vai fazer para nós? Qual que é o próximo arquivo? É o admin dashboard. Agora ele vai fazer o dashboard ali para nós. O próximo que era o quê? O class include. Beleza. Então aqui ele está fazendo a parte da dash, né? Que é o que vai ficar dentro do WordPress. Ele está colocando a redator SEO e por aí vai, tá? Então já está colocando as métricas ali para nós, tudo certinho. Ações rápidas, configurações, palavra-chave na fila e vida que segue, tá? Gente, isso aqui
se você parar para pensar, quantos sites usam WordPress? Para você que trabalha profissionalmente com WordPress, isso aqui, desenvolver soluções, desenvolver ferramentas, é um divisor de águas. Principalmente se você tiver uma capacidade criativa. Por quê? Eu sei que existem milhões de plugins no repositório do WordPress, mas uma coisa que talvez você não saiba é que muitos desses milhões são plugins feitos para o mercado americano. E as configurações para o mercado brasileiro são complicadas. Às vezes você gasta mais tempo configurando um plugin do que atuando com ele. Tem plugins fantásticos, né? Eu, Flávio, por exemplo, eu estou num processo migratório de deixar de utilizar os plugins do WordPress para criar minhas próprias soluções. Por quê? Eu não tenho problema com segurança, invasão de plugin, afinal de contas meu plugin não fica ali aberto, o código-fonte dele não fica exposto, então não tem esse problema. E eu controlo o que eu quero, então não fica aquele monte de plugin inflado na minha aplicação. Agora, talvez isso funcione para você. Agora, talvez você queira, né? Vou copiar aqui, ó, já terminou, ó, só que agora fica na pasta admin, tá? Class admin, class admin dashboard, ó. Ok? Bora pro próximo. Afinal de contas, acredito que você não tá aqui para me ouvir falar não, né? Próximo. Beleza, qual que é o próximo que ele vai fazer? Ah, ele vai fazer o CSS agora, beleza. Mas como eu estava te falando, tá? Você consegue mapear uma dor de um mercado e desenvolver uma solução proprietária que roda dentro do WordPress. Por exemplo, você pode criar o seu próprio plugin de EAD brasileiro, que eu acredito que nem exista. Em vez da pessoa utilizar o LearnDash, LearnPress, esses plugins aí, que na verdade são plugins que são pensados no mercado americano, você pode criar o seu próprio BrasilPress, né, que é o seu plugin de EAD, o LearnZuka, né, que é o plugin Brazuca de EAD. E tem muitas empresas que utilizam EAD dentro do WordPress. E aí elas não conseguem suporte, não conseguem manutenção, porque o desenvolvedor é americano, né? Então é uma oportunidade legal aí. Ah, Flávio, mas eu posso construir isso com Jet Engine. Meu amigo. Meu amigo, Jet Engine. Esse cara é gente boa. Assetsstyle.css. Aqui, ó. Boa! Então vamos lá. Próximo agora. Próximo. Vamos ver. Próximo. 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 Ó, tá criando aqui as nossas configurações. Então aqui ele está criando todas as configurações de JavaScript para nós. Flávio, vai funcionar de primeira? Cara, eu torço que sim. Eu torço que sim. Eu já fiz muitos plugins que, por mais complexo que o plugin era, ele funcionou de primeira. Eu não acreditei. Eu falei, cara, eu sempre espero que dá algum pau, um erro fatal, qualquer outra coisa. É normal, tá? É normal fazer isso. Mas já aconteceu comigo de funcionar de primeira. Vamos esperar isso aqui terminar. E lembrando também, caso você tenha uma ideia de plugin a ser desenvolvido e você não queira desenvolver, você não queira fazer um curso, mas você quer desenvolver uma ideia, tá? Você pode contratar também a consultoria da Escola Ninja WP para te ajudar, né, no planejamento, né, mesmo dependendo da situação, na execução da própria situação, se depender, tá? Tudo é uma questão de análise, tá? Flávio, eu não quero fazer, você me ajuda a planejar? Você faz comigo? Vamos lá. Scripts.js. Então vamos vir aqui no script. Você terminou? Deixa eu ver como é que ficou o planejamento aqui. Vamos ver o planejamento. Caramba, terminamos o plugin, não tô nem acreditando. Terminamos o plugin. Gente, não sei se vai funcionar. Essa é aquela hora que gera um suspense, né? Como diz a Shelly, meus plugins nunca funcionam.
Vamos ver aqui se o plugin vai funcionar. Eu brinco que aqui é programação orientada a Chico Xavier. Vamos ver se o nosso plugin está funcionando. Funcionando. Ah, tomara, né? Funcionando. Flávio, você não testa, você não vai testando o plugin enquanto você vai fazendo ele, não? Depende. Se for um plugin muito longo, eu testo. Se for um plugin que eu sei que o desenvolvimento dele vai passar de um dia, eu testo. Agora, como esse aqui eu sei que era um plugin rápido de fazer, aí eu vou lá, não vou testar, não. Vou fazer direto, porque eu já sei que a chance de dar bom é alta, né? Então, ó, vamos ver aqui, vamos procurar ele aqui, ó, redator. Olha aqui, ó, redator automático. Ó, tá aqui. Vamos ativar? Tomara que não dê erro. Não deu erro, não deu erro. Não deu. Olha só, gente. Não deu erro. E nosso redator está aqui. Vamos ver em configurações? Olha aqui, ó. Minha chave de API do Cloud, geração automática, sim ou não, frequência de posts, olha aí, ó, diariamente, inclui imagens, categorias, tamanho mínimo no artigo, né? Vamos ver se está salvando as coisas aqui. Vamos testar a conexão? É claro que deu errado, né? Vamos pegar uma API do Cloud aqui, um console Anthropic, né? Para você que não sabe, tá? É só você vir aqui, ó, console Anthropic. Aí você vai ali, gera uma API key, coloca um saldozinho ali, saldozinho geralzinho, né? Vamos colocar aqui vamos criar uma API de teste plugin, né? Criar o nome. O bom é que o Cloud, ele fala quanto você gastou por cada coisa, né? Vamos ver aqui, gente. Coloquei a API real do Cloud, vamos testar aí. Deu certo. Olha, funcionou de primeira, cara. Que isso, eu quero criar um plugin a cada hora. Quero criar diariamente, tá? Vamos salvar isso aqui. Salvou, cara, funcionou de primeira. Cara, esse plugin aqui, no mínimo, uns R$300, você consegue vender ele tranquilamente para um monte de gente que não tem como criar conteúdo. Palavra-chave, vamos criar um conteúdo aqui agora? Vamos incluir uma palavra-chave. Eu quero a palavra-chave doce de limão. Título sugerido. Como doce de limão, dicas e estratégias. Uau! Eu quero um conteúdo humanizado. Prioridade média, incluir imagem. Nem sei onde que vai gerar imagem, mas tudo bem. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Doce de limão. Vamos gerar isso aqui agora? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos gerar isso aqui. Doce de limão. Que legal, né? E olha que isso aqui, gente, é apenas um resumo do que é, de fato, uma formação de criação de plugins. Tá? Isso aqui é uma coisa muito básica que a gente está fazendo. Imagina agora você ter o conhecimento para criar o que você quiser, ok? Ele disse que deu erro, né? Vamos ver aqui se ele criou. Vamos apagar, ó. Não criou, tá vendo? Vamos ver aqui, redator. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Dashboard, né? Aqui, ó. Tokens usados, palavra-chave. Veja aqui, ó. Ele deu erro, ó. Tá vendo? Então, vou apagar isso aqui. Vamos ver se está funcionando. Beleza, apagou. O que acontece? Ele deu erro. Então, a gente vem aqui, ó. Tem um plugin de debug, tá? Aqui, ó. Tem um plugin de debug aqui. E o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Vou apagar o log, tá? E aqui é o seguinte. Eu vou vir em configurações de novo e vou colocar uma palavra-chave aqui. Só que, quando eu clicar para executar, ele vai dar um erro, né? Então, vou colocar aqui, ó, doce de limão, aqui, ó, guia completo sobre o doce de limão, título sugerido, ok? Então, vou pegar aqui o modo artístico, vou tirar a imagem, vou incluir isso aqui, ok? Beleza, é possível com as alterações, vou clicar em sair, ele vai me mandar aqui, ó, processando, status processando, tá? Então, se ele não gerar, a gente tem que fazer o quê? Debugar. A gente sabe que a API está funcionando, mas a gente tem que o quê? Debugar, descobrir onde que o erro está, tá? É um processo natural na parte de desenvolvimento. Vamos ver aqui. Ó, erro, deu erro. Beleza? Vamos ver se capturou o log ou não. Ó,
incluir imagem, tá vendo? Ó? Indefinido array, incluir imagem. Tá? Então, isso aqui é apenas um warning. Um warning não é um erro. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Como ele deu erro, eu vou dizer o seguinte. Quando eu peço, olha só, quando eu peço para... Ó, quando eu cadastro a palavra-chave e peço para gerar o conteúdo, ele dá erro. Preciso que você edite o arquivo e coloque logs para sabermos onde está o erro. Então, ou seja, eu falei para ele, quando a gente cadastra a palavra-chave, ele está dizendo ali, enfim, ele está colocando lá o class Cloud API, ele está colocando log lá no arquivo do Cloud API para nós. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui para nós. Vamos aguardar ele editar o arquivo, tá? Agora ele vai editar somente onde que é necessário. Porque a API do Cloud foi bem sucedida. Tanto é que a API está certa. Ele foi lá no Cloud, bateu a conexão e foi bem sucedida. Então aqui, ó, ele vai agora cuspir log para todo lado para a gente dizer para a IA quais são os erros para ela arrumar. E aí a gente deixa tudo bonitinho, redondinho e funcionando. Vamos aguardar ele editar o arquivo. O plugin funcionou 90%. Faltou só a parte de criar o conteúdo. Que ele deu um erro ali que a gente desconhece. Ele pode até ter criado o arquivo, o artigo. Mas se deu algum BO internamente, ele falou, cara, criei, mas não estou conseguindo prosseguir daqui. Ele não seguiu. Pronto, ó. Ele criou a classe principal, não, que é o class. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar ela, vir aqui no plugin, né, não é esse aqui, ó, class, Cloud API, vamos vir aqui, pronto. E agora ele está dizendo para a gente editar o arquivo principal também, tá? Adicionar logs no principal, onde o artigo é criado. Então, vamos aguardar ele terminar, ó. Vamos colocar aqui no arquivo principal. O que ele está fazendo basicamente, pessoal, é adicionando logs, tá? Está adicionando logs, adicionando coisas para a gente saber onde que o erro está vindo. Agora ele vai pegar na parte lá do class, admin dashboard, vai colocar alguns logs lá também. Está editando ainda o arquivo, ó, class, admin, dashboard. Vamos aguardar ele finalizar esse processo aqui para a gente. Beleza, terminou. Então, vou pegar esse cara todo aqui, tá? Vou pegar o class, aqui, ó, o class admin dashboard. Class admin dashboard. Ó. Pronto. Beleza, fechou. Vamos voltar aqui agora no nosso processo. E deu erro fatal. Que erro fatal que é esse que aconteceu aqui, gente? Vamos fazer o seguinte, tá? Quando dá esse erro, nós temos que desativar o plugin para a gente descobrir qual que é o erro que deu, ok? Então, aqui, ó, vou vir aqui, meu redator, aqui, ó, vou vir aqui, vou dar uma comentadinha nele, tá? Esse erro que tá dando aqui é porque tá aberto aqui, ó. Vamos fechar aqui, que tá aberto. Então, agora vai. Pronto, foi. Então, vamos ver aqui qual que é o log que deu de erro, tá? Aqui, ó. Vou vir aqui, copiar esses dois erros aqui no log, ó, e basicamente mandar para cá. Beleza? Aqui, ó.
E aí, basicamente, ele vai corrigir esse erro para nós e tudo vai voltar a funcionar do jeito que deve ser. Beleza? Por isso que é importante a gente debugar isso aqui, para a gente descobrir os erros que está acontecendo. Provavelmente é um erro simples, ó. Pronto. Um erro simples aqui, coisa básica aqui do próprio plugin. Vou abrir aqui o Visual Studio Code novamente. Vou dar um Open Folder aqui nele. Meus plugins, WP Content, plugins, meu redator. Vou só abrir a pasta aqui, eu vou mudar a plataforma para o lado aqui, ó. Boa, aqui, ó. Includes, aqui, ó. Admin, class, e aqui, ó. Beleza, pronto. Vamos ver aqui agora. Aí, ó. Aqui, ó. Redator. Outro erro. Olha só, galera, eu arrumei o código do plugin aqui, ele refatorou, eu colei o código, pedi para criar o conteúdo, tá? E ele criou, ó, ele fez a requisição na Anthropic, retornou 200, retornou isso aqui, só que, olha, ele deu um erro na geração do artigo. Por quê? Pelo seguinte, ó, erro, conteúdo insuficiente. Tá vendo? Então, olha para você ver aqui, ó, eu vou vir aqui agora, vou pegar essa resposta aqui, tá? E vou dizer para ele, ó, que deu tudo certo. Na verdade, deu certo, mas ele colocou um tratamento que não deveria ter colocado, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, vou dizer o seguinte, ó, só vou passar o log aqui para ele. Então, é só passar o log para ele e pronto, ó. Ele já sabe aqui, ó, perfeito, agora veja exatamente qual é o problema, a API está funcionando, gerando um artigo e tal, etc. Vou ajustar o prompt para gerar artigos mais longos e reduzir também um pouco a validação. Então, agora ele já está fazendo o negócio certinho, ou seja, está funcionando, que é uma beleza, né? Então, aqui para nós ele vai editar o Class Cloud API, vai tirar um pouco de validação e vai aumentar o número de artigos para nós, beleza? E com isso a gente consegue finalizar, né, o nosso plugin que está funcionando, que é uma maravilha. Né? Agora vou ajustar a validação para ser menos restritiva também e aumentar o limite de tokens. Né? Então, com isso, a gente consegue avançar no desenvolvimento, beleza? Então, vamos aguardar ele aqui terminar. Lembrando que um plugin desse aqui, ó, se eu não estivesse dando aula aqui, se eu não estivesse gravando aqui para vocês, certamente é um plugin desse que eu gastaria algo em torno de 1 hora ou menos para fazer, tá? Não é um plugin muito complexo, não. Cronograma, lá, atualizou o cronograma. Vou pegar aqui a última versão do arquivo, que é o Class Cloud API. Vamos voltar aqui na ideia, ó, Class Cloud API. Class Cloud API. Vamos vir até o finalzinho aqui, né? E pronto. Vamos ver agora como ficou o nosso plugin, né? Vamos voltar aqui, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Acredito que não. Vou apagar o log. Vou vir aqui no redator SEO, tá? E vou vir em palavras-chave. E vou colocar aqui, ó, vou adicionar uma nova palavra. Vou colocar aqui, ó, calculadora gestacional, dicas e estratégias. Vou colocar no modo mais human e vou deixar tudo isso aqui rodando. Muito bem, palavra-chave salva com sucesso. Vou dar um sair aqui. E agora, ó, ele está em processamento. Então agora a gente sabe que ele já está funcionando. É só uma questão mesmo de a gente esperar para ele criar o nosso artigo para nós. Então, pessoal, com essa ferramenta você consegue ter o seu próprio redator no seu WordPress.
a sua própria ferramenta que cria conteúdo para você. Vamos ver aqui. Processando ainda. Se der erro novamente, a gente vai ter o log, a gente vai ver, vai ajustar até que deixar tudo redondo. Vamos ver aqui, posts. Então, ainda não criou. Ó, agora deve estar criando, porque antes tinha dado erro, né? Agora não está dando erro mais, então ele deve estar criando aqui. Né? Vamos aguardar. Então aqui eu coloquei a calculadora gestacional, e aqui coloquei uma categoria human, né? Aqui a média e etc. Vamos ver se criou aqui. Ainda não criou, né? Meu último artigo é Flamengo brilha em jogos de abertura das quartas do NBA. Vamos aguardar. E olha só, concluída, tá vendo? Ó, deu aqui concluída, vamos ver se ele criou o post aqui para nós. Então aqui, ó, calculadora gestacional, dicas e estratégia. Então ele criou aqui para nós, ó, o conteúdo da calculadora gestacional, olha para você ver, conteúdo bem legal, né? Então, ou seja, a ferramenta funcionou perfeitamente. Então, com isso aqui, gente, vocês conseguem criar qualquer coisa que vocês quiserem, né? Você pode criar seu próprio motor de busca, seu próprio motor de criação de artigos com inteligência artificial. Então, fica aí esse vídeo para vocês, tá? Usem deles para explorar e criar outras ferramentas. Comente aqui se você já criou, se você já cria plugins com inteligência artificial. E caso você queira se especializar, aprender a dominar e ter segurança para criar qualquer plugin para o WordPress, seja para trabalhar profissionalmente na empresa que você atua, ou seja para você melhorar suas habilidades, na descrição desse vídeo vai ter aqui a nossa formação, nosso MBA em desenvolvimento de plugins para o WordPress. E será um prazer ter você como meu aluno. Um forte abraço.